Oi, galerinha do quinto ano. Vamos dar início à nossa aula de artes. Essa semana estaremos trabalhando o pontilhismo. O pontilhismo, gente, é uma técnica de pintura que surgiu na França no finalzinho do século XIX com o movimento impressionista. Ela consiste, essa técnica de pintura, em os pintores fazerem suas artes, não com largas pinceladas, não utilizando o pincel, mas com pequenos pontos de cores lado a lado, bem próximos, sem mesclar as cores, formando assim, as figuras, as gravuras, as telas. Pode-se ainda definir o pontilhismo como uma arte de pintar em pontos coloridos justapostos, a ponto que não se perceba os espaços em brancos e bem organizados se constrói todo o conjunto. Então, gente, o que é o pontilhismo? O que é essa técnica? É você pegar vários pontinhos, utilizar vários pontinhos para formar a paisagem, a figura, o que você desejar pintar, sem um cobrir o outro. Então, nós vamos ver algumas imagens, no livro de vocês também tem algumas imagens, algumas obras desse movimento, e você vai perceber cada pontinho. Os pintores franceses criam e recriam um efeito óptico nos olhos dos espectadores. Esse efeito é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos construindo a imagem. Ou seja, como é que nós vemos a imagem? Através do efeito, quando a gente vê o todo. Se a gente olhar pontinho por pontinho, nós vamos ver os pontinhos, Mas quando a gente olha o conjunto, nós vemos a obra de arte e a imagem. No pontilhismo, nós tínhamos aí as seguintes características. Preferência pelo uso de tintas a óleo. Por que do uso do tinta a óleo? A tinta a óleo ela não escorre com facilidade. Então, era mais fácil eles fazerem os pontinhos e não escorrer. Porque a partir do momento que o pontinho escorresse, ele ia sobrepor o outro pontinho, ia ficar em cima do pontinho. O trabalho ao ar livre, a fim de captar a luminosidade. Os autores, eles sempre gostavam de pintar ao ar livre. Movimento artístico que se fundamenta em estudo científico das cores. Eles utilizavam muito essa questão de diferença de cores para reproduzir aí, principalmente as paisagens da natureza. A técnica da justaposição dos pontos coloridos entre cores primárias e cores secundárias propicia efeito óptico. A justaposição, gente, é os pontinhos um pertinho do outro, sem ficar um em cima do outro, tá? E eram pinturas que valorizavam a natureza. Nessa época tinha muita questão de pintar paisagens. E aí nós vamos ter, pintores e obras, principais pintores e obras. Os pintores precursores do pontilhismo foram os franceses Georges Seurat e Paul-Victor Sagnier. Eu acho que é assim que pronuncia, gente? Georges Seurat e Paul-Victor. Georges Seurat estudou na Escola Superior de Belas Artes em Paris, capital da França. E desde cedo ele sabia, descobrir o talento na pintura. E tinha uma certa habilidade para inovar técnicas artísticas. Uma das pinturas mais famosas de Seurat é o quadro Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Isso aí, gente, ó. Tá mostrando aí o que mostra nesse quadro. Foi produzido entre os anos de 1884 e 86 e apresenta, várias árvores aí. É uma harmonia, entre as pessoas e a natureza. Essa paisagem, gente, ela estava representando as margens do rio Sena, certo? Em Paris. E aí nós temos outro quadro também de Seurat, Jovem Maquilando-se. Esse é de 1890. Percebam que dá para ver os pontinhos. Olha aí o jardineiro, Aqui a gente vê o todo
é mais difícil ver os pontinhos, mas se você observar bem, ó, quando amplia, né, a gente consegue ver os pontinhos aí. No livro de vocês têm algumas imagens, vai ser melhor de visualizar. O canal de Gravelenz, olha, tá vendo os pontinhos? Agora imagine você fazer desse tanto de pontinho até formar a imagem com as cores bem certinhas. Nossa, vai levar um tempão, né? Um banho de 1884. Aqui também a gente percebe bem ó, os pontinhos, né? Cada pontinho, gente, tem que ter exatamente o seu lugar. Olha esses das árvores. Uns mais escuros que os outros, né? Tudo muito perfeito, muito bem feito. Além de ser, era uma técnica que exigia muita paciência. E agora vamos ver aí algumas obras do Paul Victor, né? É um artista com pensamento à sua frente, alinhava-se com o pensamento da filosofia anarquista e participou de espaços artísticos importantes, como a Escola de Arte Decorativa dos grupos dos anos 20. O hobby de Signa era a coleção de barco. Ele possuía aí mais de 30 barcos e a sua paixão pela viagem de barco, né, o inspirou a conhecer e usar tons de cores novas. E sua justificativa, né, para essa paixão é que ele gostava de identificar o tom da claridade de cada região, né? Tanto ele quanto Soham participaram aí da Sociedade dos Artistas Independentes. Vamos ver, né, algumas obras aí, ó, que se destacaram. A Ponte de Asnares, Estrada do Porto, Subúrbio em Paris, Montes de Montmartre, o Monte de Areia, Retrato de Félix. E aí eu selecionei algumas dessas imagens, né? Vejam, ó, que ele pinta muitas paisagens aquáticas. Aqui os barcos, a ponte, né? A entrada do porto. Opa, apareceu. Pronto, a entrada do porto aí, ó. Mais uma vez justificando aí a sua paixão pelos barcos. Certo? Subúrbios de Paris. Ó. Também uma paisagem aquática. Um monte de areia, né? Também. Mostrando aí uma paisagem. Ok? Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre o pontilhismo. Vocês vão resolver aí a atividade, né? Pouquinhas páginas. E nos vemos aí na próxima aula, tá bom? Acessem a plataforma, vejam direitinho a agenda, tá bom? Qualquer dúvida, só falar com a gente no WhatsApp. Tchau, tchau.